Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte a respeito dos procedimentos especiais, mais precisamente dos juizados especiais, e nós vamos tratar no vídeo de hoje a respeito das partes no sistema dos juizados especiais, como aparece na tela destacado aí para os senhores. Então vamos lá, vamos ao ponto. A análise das partes se inicia por exclusão dos incapazes, dos presos, das pessoas jurídicas de direito público, das empresas públicas da União, da massa falida e do insolvente civil. Para que seja admitido como demandante em processo do juizado especial civil, o sujeito deve se enquadrar em uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.099 de 95, a Lei do JEC. Não se admite a propositura de demanda por pessoa física cessionária de pessoa jurídica, pois estas são vedadas, em regra, a demandar perante o JEC. Admitir que pessoa física demandasse como cessionário de pessoa jurídica consistiria, na verdade, em uma burla ao sistema. Como afirmado, a regra é que as pessoas jurídicas só possam participar de processo no juizado na condição de demandada. Frise-se que Leonardo Greco critica essa posição da lei, sustentando que haveria nesta vedação a utilização do procedimento do JEC pelas pessoas jurídicas, uma flagrante lesão à isonomia. E aí a referência à obra do Leonardo Greco está ali na nota de rodapé número 264, que vai aparecer adiante para os senhores. Há, no entanto, previsão excepcional autorizando que as microempresas, as empresas de pequeno porte e as organizações da sociedade civil de interesse público, como as ONGs, e as sociedades de crédito ao microempreendedor, participem dos processos na posição de demandantes. Os enunciados de número 135 e 141, ambos do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, estabelecem requisitos para o exercício do direito de ação das microempresas e empresas de pequeno porte, ora exigindo comprovação da qualidade especial destas pessoas jurídicas, ora vedando a representação processual por intermédio de preposto. Então, o enunciado de número 135 do FONAGE. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Enunciado de número 141 do FONAGE. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. O parágrafo 2º do artigo 8º da Lei do JEC perdeu sua utilidade prática
de ampliar o acesso à justiça daqueles que contavam com idade entre 18 e 21 anos. É que a lei do JEC foi editada quando ainda vigorava o Código Civil de 16, que atribuía plena capacidade civil apenas aos 21 anos. Então, até a vigência do atual Código Civil, que se deu apenas em 2003, essa norma ampliava a capacidade de ser parte àqueles que contavam entre 18 e 21 anos. Como o Código Civil de 2002 reduziu a maioridade de 21 para 18 anos, essa norma perdeu a razão de existir, apesar de não ter sido formalmente revogada. Vamos continuar a análise das partes, agora no sistema dos juizados especiais federais e da Fazenda Pública. Quanto aos JEF e JEFP, Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, o regramento das partes é mais restrito. São admitidas como demandantes nestes juizados apenas as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte. De outro lado, somente os entes públicos respectivos, a União Federal no JEF, os estados, Distrito Federal e municípios no JEFP, suas autarquias, fundações e empresas públicas podem figurar como parte demandada. Imperioso consignar que as leis do JEF e do JEFP não repetiram a norma constante do caput do artigo 8º da lei do JEC, que não pode sofrer interpretação extensiva de modo a abranger estes outros juizados, por ser norma restritiva de direitos, demandando previsão expressa. Por outro lado, o caráter absoluto da competência dos juizados especiais federais e da Fazenda Pública também impedem essa ampliação, pois se essas pessoas não puderem demandar perante o JEF e o JEFP, terão denegado o acesso à justiça, na medida em que a justiça comum será absolutamente incompetente. Dessa forma, podem os presos, os incapazes e os insolventes civis demandarem perante estes juizados. Próximo tópico que nós veremos ainda dentro das partes é o da capacidade postulatória. Vamos iniciar a análise pelo JEC, Juizado Especial Cível. A lei atribui capacidade postulatória diretamente às partes nas causas até 20 salários mínimos que tramitem perante o primeiro grau de jurisdição dos juizados especiais cíveis estaduais, independentemente de advogado. Vejam o que se encontra no artigo 9º da lei do JEC e no 41, parágrafo 2º. O enunciado número 8.6 das turmas recursais do TJ-RJ ampliou a abrangência desta norma, dispensando a presença do advogado nas causas cíveis superiores a 20 salários mínimos solucionadas por acordo entre as partes. Vejam, validade de acordo no procedimento do juizado especial cível. No procedimento dos juizados especiais cíveis é válido o acordo celebrado pelas partes, independentemente da assistência de advogado, mesmo nas causas de valor superior a 20 salários mínimos. A lei determina, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, que a parte que esteja em juízo desacompanhada de advogado seja alertada das consequências que podem advir pela falta de assistência por um profissional técnico habilitado e seja informada quanto à conveniência de patrocínio por advogado, quando o caso indicar. A possibilidade de dispensa do advogado se relaciona à competência dos juizados de pequenas causas, artigo 24, inciso 10 da Constituição, cujo critério fixador é o valor da causa. Assim sendo, esta regra não se aplica às causas cíveis de menor complexidade, cuja competência é fixada em razão da matéria. Nestas, portanto, mesmo que se trate de causa cujo valor não exceda 20 salários mínimos, a presença da representação técnica do advogado é indispensável. Essa afirmação, no entanto, não vem sendo acolhida em sede jurisprudencial. Eu devo fazer essa ressalva aos senhores. Vamos continuar a análise da capacidade postulatória agora quanto aos juizados federais. Foi concedida plena capacidade postulatória às partes perante o Juizado Especial Federal, que poderão demandar em juízo desacompanhada de advogado, até o limite da alçada deste órgão jurisdicional, ou seja, até 60 salários mínimos. Esta norma constante do artigo 10 da Lei do JEF, a Lei 10.259 de 2001, foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade perante o STF,
tendo sido afirmada sua adequação à norma constitucional. Com efeito, o Tribunal Pleno do STF julgou improcedente a ADIM 3168 do Distrito Federal, cuja ementa consta o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, juizados especiais federais, Lei 10.259 de 2001, artigo 10. Dispensabilidade de advogado nas causas cíveis, imprescindibilidade da presença de advogado nas causas criminais, aplicação subsidiária da Lei 9.099 de 95 e interpretação conforme a Constituição. E aí começa dizendo que é constitucional o artigo 10 da Lei do GF, que faculta às partes a designação de representantes para a causa, advogados ou não, no âmbito dos juizados especiais federais. Eu vou me furtar de fazer a leitura completa dessa ementa para evitar de ficar muito extenso o vídeo. Os interessados podem dar pause no vídeo e fazer a leitura por conta própria. Eu vou seguir com a leitura do livro. A Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública nada dispõe a respeito. Pela proximidade entre o tratamento sistemático conferido aos juizados especiais da Fazenda Pública e os juizados especiais federais, acreditamos que deve ser estendida esta capacidade processual plena às partes que demandem perante o juizado especial da Fazenda Pública. Próximo tópico, ainda dentro das partes, o preposto. Preposto é aquele que representa a pessoa jurídica em audiência, sendo dispensado a existência de vínculo empregatício, como se vê do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei do JEC. Exige-se, no entanto, que o preposto tenha conhecimento sobre a causa, podendo mesmo ser instado a prestar depoimento pessoal sob pena de confissão. Destaque-se que é vedado cumular na mesma pessoa as posições de preposto e advogado, nos termos do artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB. A redação está aí para os senhores. Artigo 23 é defeso ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. No mesmo sentido, é o enunciado de número 98 do FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. É vedada a acumulação simultânea das condições de preposto e advogado na mesma pessoa, artigo 35, inciso 1º e 36, inciso 2º do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, combinado com o artigo 23, que acabamos de ler, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Imperioso destacar que essa prerrogativa de representação em audiência por preposto não se estende ao demandante, sendo-lhe aplicada a penalidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, em caso de ausência a qualquer das audiências do processo. Exige-se do demandante, portanto, comparecimento pessoal às audiências. Este é o teor do inciso 1º do artigo 51 da Lei do JEC. Atento a esta diversidade de tratamento, Leonardo Greco sustenta que há violação ao acesso à justiça, não só para as pessoas enfermas, idosas, deficientes e portadoras de dificuldades especiais, mas para qualquer pessoa que tenha que abandonar seus afazeres para comparecer em juízo. Então vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós vamos continuar a partir do próximo vídeo pela análise do Ministério Público, da pluralidade de partes e tudo mais que nós temos para falar a respeito da Lei dos Juizados Especiais, do sistema dos juizados especiais. Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.